podcast. Meu nome é Esther e hoje a gente vai entrevistar uma pessoa muito importante para a área da educação. Pode se apresentar? Obrigado, Esther. A importante para a educação são vocês. Meu nome é Eric Vila Nicoló, eu sou dirigente regional aqui da Leste 3, da nossa regional. E hoje também estamos com a participação delas, Ana Júlia, Lívia e Heloísa. Então, já para começar assim, né, abrindo nosso podcast, a gente queria te perguntar o que é dirigente regional. Fala pra gente como que é ser isso. Muito bem, Esther. O dirigente regional, para a gente entender e ficar mais fácil, ele trabalha nas escolas, mas não dentro de uma escola. O dirigente regional nada mais é do que um professor que vai ganhando bastante experiência. O professor qualquer, pode ser um professor de português, de biologia, de matemática. Ele vai ganhando experiência e aí, na carreira dos professores, a gente pode ir crescendo. Então, por exemplo, o professor quer ser o coordenador. Lá no Barro Branco vocês têm um coordenador, que é aquele professor que organiza a reunião dos professores, o diário deles, né? Aí, se ele quer crescer mais ainda, ele pode ser o vice-diretor da escola, né? E aí, depois do vice-diretor, ele pode ser o diretor da escola. Não é assim que funciona dentro da escola? Só que o diretor, ele pode ainda continuar crescendo um pouquinho mais na carreira. Por quê? Para fora da escola, tem pessoas que ajudam o diretor. Então, o dirigente nada mais é do que esse professor que já teve uma experiência e hoje ele ajuda os outros diretores. Entendeu? Então, um dirigente nada mais é do que uma pessoa que dá suporte para os diretores de escola. Então, a diretoria de ensino ajuda naquela parte mais burocrática. Quando tem que contratar um professor, quando tem que pagar um professor, quando a gente vai dar uma formação para os professores, tudo acontece aqui. Então, o dirigente nada mais é do que um grande ajudante de diretores. Então, na minha escola, a gente realiza os aplicativos, que são uma atividade multiletrada. Aí, os professores propõem alguma meta pra gente. E quando a gente bate essa meta, a gente ganha alguns presentes da professora. Daí, quando chega no fim do semestre, a gente ganha premiações, como, por exemplo, troféus, medalhas e até certificado. Aí, eu queria te perguntar, o que você acha dos aplicativos e como você acha que ajuda as crianças nos aplicativos? Muito bem, Ana, parabéns pela sua organização de pensamento. Ana, eu vou te responder da seguinte maneira. As plataformas, elas são uma novidade na educação. Por quê? A gente sempre já tinha alguma plataforma. No celular tinha joguinho, tinha o Excel. No celular sempre teve já alguns aplicativos. A gente tem uma novidade que é poder trazer esses aplicativos, essas plataformas, para dentro do dia a dia. Mas, Ana, eu queria te responder da seguinte maneira e para todo mundo que está vendo a gente. A plataforma, ela tem que fazer sentido para o seu aprendizado. Então é muito legal ganhar um troféu, é muito legal ganhar um certificado porque você conseguiu avançar bem. Mas a pergunta mais importante, e isso a gente quer deixar para todos os estudantes, esse avanço significou que eu aprendi um pouco mais de português? Né? Quando a gente faz o elefante letrado, não é só, que eu quero clicar todas as páginas para frente. Não, acho que o legal do elefante letrado eu tenho ali na minha mão um mundo de livros, que a gente teria na biblioteca também, e tem na biblioteca, mas eu tenho facilidade de poder encontrar um livro, né, e fazer uma leitura. E no final daquele livro, eu aprendi legal? Eu consegui melhorar minha leitura, o número de palavras que eu conheço? Então, as plataformas, o aplicativo, ele é bom para a gente poder ter esse sentido de estou avançando, que você vê a setinha correndo e tudo mais. Mas o mais importante para nós como professores, Ana, e estas plataformas, elas estão te ajudando a quando você faz lá a sua prova paulista, não é mesmo? Quando você faz uma prova do professor, você está indo melhor na prova? Se estiver indo melhor, chegamos onde a gente queria, você entendeu? É assim que a gente vê esses aplicativos. Quais desafios você acha mais difíceis como dirigente? Olha, Heloísa, eu vou te falar que os desafios, eles são os mesmos que todas as pessoas têm. Quais são os desafios que a gente tem em casa? Às vezes, um não entende o outro, não é mesmo? Em casa a gente não tem isso? Às vezes a gente mora com o irmão, com a mãe, com a avó, com o tio, e uma hora ou outra um desentende do outro, não é? Eu não concordo com isso que você fez, eu acho que tinha que ser daquele jeito. Na escola a mesma coisa, na sala de aula,
Todos os 30, 35 pensam do mesmo jeito? Tem um coleguinha que fala, eu penso de um jeito, eu penso de outro, eu queria fazer atividade desse jeito, eu queria brincar. Então, na diretoria, os nossos desafios são também esses. Você conseguir reunir lá 80 pessoas que trabalham nesse prédio, mais 75 escolas, cada uma pensa de um jeito, cada uma quer, e se fosse desse jeito, se fosse daquele, e se eu fizesse desse jeito? O desafio do dirigente é poder escutar todo mundo e equilibrar as coisas. Eu não vou poder fazer de um jeito diferente para a escola Barro Branco e fazer de um jeito diferente para outra escola, senão a gente gera uma injustiça. Então, o grande desafio do dirigente é ser o mais justo e equilibrado possível, né? É o que a gente busca. Claro que tem um dia que você vai ter que ceder, falar, diretora, você estava certa, aqui nesse caso nós vamos fazer do jeito Y. Olha, diretora, aqui não está muito legal, nós vamos corrigir o nosso rumo, né? Então, o maior desafio é pegar o trabalho de tanta gente, né? E conseguir ir dizendo, olha, o caminho para a gente seguir é esse juntos. Como que começou o seu interesse por essa área da educação? Da educação? Eu sou formado por uma faculdade de Sociologia, que é uma disciplina, uma matéria que só tem lá no ensino médio. Então, quando eu entrei na faculdade, eu quis estudar uma disciplina que vocês ainda não tiveram, né? Que ela estuda cultura, ela estuda política, e os alunos têm lá no final do ensino médio. Então, ao fazer essa disciplina, eu comecei a dar aulas, né, para os alunos, e comecei com aquele famoso eventual. Sabe o que é o eventual? Quando faltava um professor, eu entrava, né? E aí a gente vai gostando, a gente vai tendo um reconhecimento. É muito legal ser professor porque você perde bastante da timidez. Vocês podem não acreditar, mas eu era um estudante muito tímido. E quando eu comecei a dar aula, eu era novinho, eu tinha uns 20 e poucos anos. E aí chegar na sala de aula e já encontrar aquele pessoal do ensino médio de 17, você tem que ir, né, criando estratégias. Então eu comecei a gostar porque era um tema que eu sempre gostei, o tema da sociologia, né, e com esse dia a dia da escola, que é conhecer os alunos, formar grupos, avançar, fazer pesquisa, tudo isso foi me encantando. E aí eu, né, tive a oportunidade depois de fazer a prova para ser professor, né, efetivo, que é quando aquele professor já tem as aulas dele mesmo, e a partir dali não sai nunca mais. Então foi por gosto mesmo, foi por um caminho que a vida vai nos levando. O senhor tem uma meta para 2025 para o aprendizado dos estudantes? Sim, Esther, eu vou dizer para você que o ano de 25 para a Secretaria de Educação é muito importante. Por quê? Como eu te falei aqui das plataformas, a gente precisa plantar e colher. E na educação nunca é rápido, nunca a gente colhe assim, faço alguma coisa agora, semana que vem já está dando resultado. Na educação as coisas elas precisam ter um processo, porque as turmas são muito diferentes, os professores são muito diferentes, cada um tem o seu jeito de ensinar. Então, para o ano que vem, a nossa grande meta é que os alunos não faltem muito, isso é o principal, né? Porque a gente sabe que tem muito aluno que às vezes na sexta-noite, não é o caso de vocês que estão nos anos iniciais, mas os colegas na sexta-feira, se a família dele vai para a praia, o que ele faz? Ele falta, né? Às vezes tem um jogo de futebol na televisão, o que ele faz? Ele falta, né? Porque vai ter emenda de feriado, o feriado vai ser na quarta, na quinta e na sexta, o que ele faz? Ele falta. Cada falta de um aluno, gente, é o aluno tendo a oportunidade de deixar de aprender, né? Você imagina, um momento como esse aqui, nós estamos todo mundo aprendendo. Se a gente tivesse faltado esse momento, não ia ser ruim? Sim. Então, cada falta na escola, para nós, na educação, é muito importante. Porque, você imagina, a gente abriu a escola, a gente pôs lá os inspetores, pôs a merenda, pôs o livro, pôs o professor, pôs o computador, a gente deixou tudo pronto. Vocês que são a estrela não foram. Vocês entenderam? Então, para nós, em 2025, é aumentar a presença dos estudantes na escola, né? Estar lá mais vezes e estar lá com qualidade. E essa qualidade a gente mede através de algumas provas. Essa prova, quanto melhor a nota de vocês, mais feliz a gente fica. Porque, com certeza, quando você faz uma prova, você tirou 5 e no ano que vem você tirou 6, aí depois no outro ano você tirou 7, o que está mostrando? Que o trabalho dos professores está sendo legal, não é mesmo? E a gente trabalha para isso. Quanto tempo você demorou para se tornar dirigente regional? Regional?
Eu vou te contar então aquela historinha que eu te falei antes. Eu comecei na educação como professor, e aí depois de professor, você tem que ter um tempo como professor para você se tornar diretor. Então eu fui tudo isso, eu fui professor, aí depois de 9 anos sendo professor, eu fui diretor de escola. Né? Eu sou o diretor, na verdade, porque o dirigente ele não é um cargo que você fica para sempre. O dirigente, ele tem um cargo. Eu sou o diretor de uma escola e agora eu estou trabalhando aqui, certo? E aí fui diretor mais 4 anos e faz 2 anos que eu vim para cá. Então, de carreira mesmo, fazendo as contas aqui por cima, está dando quase 15 anos que eu já trabalho na educação. Nossa, é muito. É, bastante. O meu primeiro emprego já foi como professor. Como é a rotina do Do dirigente. Como é a nossa rotina? Luísa, nossa rotina é uma rotina muito parecida com a de um professor. Porque a gente também tem hora para entrar, a gente também tem hora para sair, né? A diferença é que, ao invés de cuidar de turmas, a gente tem que cuidar de turmas que são daqui. Então, como eu te falei, todo dia eu preciso acompanhar a parte legal. O que isso significa? As leis da educação. Logo cedinho, 6 horas da manhã, sai um documento que se chama Diário Oficial. Lá o governo coloca todas as regras da educação. E o dirigente é quem implementa isso. Então, logo cedinho, tem que ler o Diário Oficial para verificar o que mudou de regra. Um jeito de colocá-la para o professor, uma matéria nova que surgiu, eu tenho que ler. Então, geralmente de manhãzinha é muita leitura do que está acontecendo. Logo depois disso, verificar se tem alguma pendência importante nos setores. Nosso setor aqui tem o RH, que cuida da vida dos professores, o contrato deles, o pagamento deles, se ele teve um problema médico, se o médico já autorizou, né, a licença dele, quem vai ficar no lugar dele, tudo isso é o RH. Quando o professor vai se aposentar, sabe? Trabalhou, tem uma papelada para ele poder se aposentar. É aqui na diretoria que a gente conforma isso também. Nós temos um departamento que se chama Centro de Informações Escolares. Vagas. Lá no Barro Branco, por exemplo, a gente tem muita gente precisando de vaga. Então, todo dia nós temos um setor aqui que fica olhando onde está faltando vaga, onde tem criança fora da escola. E nós não podemos deixar ninguém fora da escola. Então, qual que é o nosso papel? Verificar se tem aluno que já, às vezes, mudou de estado e o nome dele ficou na lista. Sabe aquele coleguinha que, às vezes, a professora já chamou lá 10, 20 vezes e ele nunca mais apareceu? Então, nós temos um setor aqui que vai lá e fala, olha, esse aluno, ele tem que ceder a vaga dele para outra pessoa, né? Às vezes ele se mudou. Então tem um setor desse também. Nós temos um setor importantíssimo aqui que toma muito tempo, que é o de administração e finanças. O dinheiro que chega para a escola. Que não é muito, mas a gente tem que mandar um dinheiro para as escolas, fazer a pintura, comprar a bola, né? Tudo isso sai um dinheiro e quem administra isso é a partir daqui. Não é a gente que manda o dinheiro, mas a gente faz o meio de campo, tá bom? Além disso, formação. O dirigente passa muito tempo do dia junto com os professores que trabalham na ADE, pensando como a gente pode dar um curso para os professores, como a gente dá um curso para os diretores, que é o que chama-se formação. O professor que vocês veem lá na sala de aula, com certeza, 1, 2, 3 vezes por ano, ele passa por aqui, porque ele está aprendendo, continuando a aprender. Então, o dia a dia do dirigente é isso, olhar vários setores, além de atender os diretores, né, porque eles me ligam com dúvidas, né, com pendências, às vezes acontece alguma coisa mais fora do normal, eu tenho que atuar. Então, o dia a dia é uma grande escola. Existe alguma dificuldade ou problema que você não conseguiu enfrentar, que você leva de aprendizagem até hoje com você? Olha, Lívia, muito obrigado pela sua pergunta. Que uma das grandes virtudes dos bons profissionais é reconhecer onde ele tem desafios, né? Os nossos grandes problemas, especialmente aqui na nossa região, é que nós temos uma grande vulnerabilidade. O que isso significa? Nós estamos numa região muito carente de tudo, né? Então, falta posto médico, falta às vezes até asfalto em algumas das nossas regiões, a internet cai muito, a luz cai muito, infelizmente tem furto de cabos, né? Quase todos os dias alguma escola amanhece sem energia. Então, o meu grande desafio, Lívia, que eu tenho levado como aprendizado é que a escola precisa se fortalecer para ela poder dar respostas para a sociedade. Então, os problemas que estão na sociedade, nós não vamos conseguir resolver todos, mas aquilo que a escola puder ajudar,
com a formação de vocês, o descarte do lixo, né, a disciplina dos estudantes, evitando situações de conflito. Cada vez que a gente diminui o bullying dentro da escola, é uma conquista para todos nós. Cada vez que a gente leva os pais, as famílias para uma reunião de pais, é uma conquista para nós. Porque pode parecer pouco, mas um pai e uma mãe que está dentro da escola, metade da questão está resolvida. Né? Um pai e uma mãe que cobra você fazer uma lição de casa, para nós é a melhor coisa que tem. Então o grande desafio nosso hoje é como essa escola e a comunidade podem estar cada vez mais próximas. Né? É um grande desafio para todos nós. Como que foi a sua trajetória até o senhor virar dirigente regional? Muito bem. Como eu te comentei, Esther, eu já passei por quase todas as posições. E isso é muito bom. Porque às vezes a gente pode pensar assim, mas o dirigente não sabe o que acontece na escola. Ele fica lá na sala dele, com ar-condicionado. Pelo contrário, né? Para você ser dirigente, você teve que ser professor. Muito tempo. Né? Então, a minha trajetória é, como eu te falei, sempre na educação. Trabalhei em algumas empresas também, mas à noite trabalhava. Então, até hoje, aliás, eu faço isso. Vou contar uma notícia para vocês. Além de ser dirigente aqui durante o dia, quando dá 7 horas da noite, eu vou trabalhar numa escola. E lá à noite eu sou professor. Né? Então, isso faz com que a gente fique muito mais próximo da realidade. Então, quando eu vou tomar alguma decisão aqui, a gente sente como é na escola. Não é uma pessoa que nunca entrou numa sala, sabe? Né? Não, é uma pessoa que viveu, que convive. Todo dia estou visitando uma escola. Toda semana, pelo menos, 2 ou 3 escolas eu estou passando por lá. Então, minha trajetória é ligada à educação, como professor, como diretor, né? E agora como dirigente. E continuando a ser professor. Como eu te falei, à noite eu ainda dou aulas. Como você foi recebido pela rede escolar? Muito bem. A rede escolar, ela é muito grande e eu fui muito bem recebido. Né? A ideia é a gente sempre poder acolher as pessoas e mostrar um bom trabalho. Isso vale para todo mundo. Quando a gente chega num lugar, qual que é a primeira coisa que a gente tem que mostrar? Nossa boa intenção. Não é? O que é uma boa intenção? Que cheguei numa festa de aniversário. Se a gente chegar já quebrando a mesa do bolo, vai ser uma boa impressão? Claro que não, né? Então nós criamos os laços, os vínculos, mostrando que a gente tem boas intenções. Olha, eu estou aqui para ajudar você, Ana, como que eu posso te ajudar? O que você precisa? Então meu acolhimento foi muito bom, por quê? Como professor e como alguém que é da rede, o que a gente quer para as nossas escolas? O melhor, não é, gente? Fala a verdade. Cada vez que vocês vão lá para o Barro Branco, o que vocês querem ver? Uma escola bonita, pintada, cheia de aluno, com a merenda em dia, com o material em dia, com os professores tranquilos, não é isso que a gente quer? Então, quando a gente mostra para o diretor, quando a gente mostra para os professores ou para os alunos que nós estamos todo mundo junto, né? E estamos mesmo, né? O sucesso da escola é o sucesso da diretoria. O desafio da escola é o desafio nosso. Quando alguma coisa sai errada, não está sendo errado para a escola, está sendo errado para mim, porque o meu trabalho é dar suporte para a escola. Então o acolhimento foi muito bom e isso é uma dica que a gente pode levar para todos os lugares, né? Estabelecer bons canais de diálogo, conversar, ouvir e ir mostrando os caminhos. Quais motivos você achou para trabalhar aqui? Quais motivos? Olha, veja, Heloísa, vocês quando crescerem mais, vocês vão notar que a profissão nossa, ela não pode ser uma coisa só assim, eu vou lá, trabalho, bato ponto e pego um salário, né? A nossa profissão tem que ser uma coisa maior que isso, tem que te fazer um sentido, né? Vocês, durante toda a vida escolar de vocês, vão ouvir falar sobre uma coisa que se chama projeto de vida. O que é o projeto de vida? O que eu quero deixar de legado? Porque uma hora ou outra, vocês sabem que a gente está aqui na terra de passagem. Uma hora a gente não vai estar mais aqui. Então, o que me motivou eu acho que a gente pode e deve sempre deixar um mundo melhor do que a gente encontrou. Se a gente conseguir fazer isso, nós já estamos muito avançados, não é? Então, os professores principalmente, a gente não vê o nosso trabalho como simplesmente, eu chego na escola às 7 horas, pode estar acontecendo o que for, vou lá para minha sala, escrevo minha matéria na luz e vou embora.
não dá para ser tão frio assim, né? O professor tem uma profissão que pede isso. Eu quero ver, eu quero saber se meu aluno está bem, ele melhorou da última semana, ele trouxe o material, ele está contente, a minha turma está produzindo, aquele aluno que briga o tempo todo, tem condições de a gente resolver. É essa vontade de você querer ver as coisas melhores que me motivou a chegar aqui onde chegou. E aí você vai, né? É uma questão de carreira. Então você vai, na profissão que vocês escolherem, vocês vão sentir isso, né? O que eu posso fazer de melhor? E não precisa ser, mas só porque você tem um cargo alto. Não, você pode deixar vários legados, independentemente do seu cargo, não é mesmo? Essa é uma reflexão boa pra gente. Tá. Para finalizar o podcast, eu quero agradecer as meninas, as professoras, o equipe que está sendo entrevistada. E para finalizar, eu queria te fazer uma pergunta. Queria que você mandasse uma mensagem, um recado para todos os colaboradores, estudantes e professores que estão nos assistindo. Lá no Barro Branco. Muito bem. Primeiro quero então agradecer a Heloísa, a Esther, a Ana, a Lívia, a equipe que veio aqui, né, fazer o nosso encontro. O recado que eu gostaria de deixar lá no Barro Branco são dois. Primeiro, que eu ainda não tenho um uniforme do Barro Branco. Tá? E eu sempre uso. Brincadeiras. O recado que eu gostaria de dar essa nossa conversa aqui, ela sempre tem que ser multiplicadora. O que isso significa? Independentemente, professor, eu sou o aluno do primeiro aninho até o dirigente, passando por todo mundo, a moça da cantina, né? a merendeira, o inspetor, o professor de qualquer disciplina, o vice-diretor, a coordenação, o supervisor, todo mundo, a moça que digita a nota, todo mundo na educação, né, está voltado para um bem maior e comum. Então, a gente precisa somar esses esforços, a gente precisa concentrar o esforço produzindo uma escola melhor. Se a cada dia que a gente sair da Escola Barro Branco, a gente conseguir deixar um cenário melhor para quem vai ficar lá, eu tenho certeza que aquela comunidade ganha muito. Vocês sabem que vocês moram lá, né? O bairro do Barro Branco, ele é um dos bairros que mais precisa da escola pública no estado de São Paulo. Então, para nós, a educação ali é coisa séria. E é essa coisa séria que faz a gente, todos os dias, se motivar a fazer mais e melhor por vocês, pelos professores, para que a gente entregue uma escola mais legal. Parabéns pela entrevista, parabéns pelo projeto e espero que no próximo ano, quando vocês estiverem lá no 5º ano, ele continue aí o podcast. Como é o nome do podcast? Barro Branco Cast. Muito bem, eu já vou seguir vocês. Muito obrigado por você ter disponibilizado um tempo para a gente conseguir fazer o Barro Branco Cast com você. Então foi isso. Nós sabemos que o jogo é esse ano. Fique tranquilo. Obrigada.